deles, né? Nós nos deleitarmos aqui, sermos ministrados como nós fomos. Mas glória a Deus, o desejo era de ouvir até mais tarde, honestamente. Que bênção, que unção. Glória a Deus. Tem algumas perguntas aqui, mas eu quero, antes de responder qualquer pergunta, eu quero deixar bem claro, bem explicado algo que eu disse ontem. Quero deixar a referência bíblica daquilo que eu falei, que às vezes ainda é um tanto enigmático, porque a vida inteira, quando se fala de arrebatamento, sempre a gente liga a calculadora e abre na equação do mérito, do merecimento. E nós ensinamos a vida inteira a visão dos vencedores, e apesar de não termos mudado nada, mas hoje, tudo aquilo que o pastor Luiz está explicando, ele explica com mais clareza, maior clareza, sobre o entendimento do Evangelho da Graça, daquilo que de fato Jesus fez, a sua obra redentora. Nós somos eternamente redimidos do pecado. A questão do pecado está resolvida para o mundo inteiro, para a humanidade inteira. Saiba disso. É por isso que eu citei aqui ontem em 2 Coríntios 5,19, onde diz que Deus não está imputando aos homens as suas perversidades. Por quê? Porque toda perversidade, todo homem que já nasceu, está vivo e vai nascer, tudo já foi condenado na cruz do Calvário. Você precisa crer na dimensão, na grandeza, na eficácia do poder da obra da cruz. E ontem eu falei assim, que pela graça, ela veio você a confessar, pela graça nós fomos salvos mediante a fé. E também, igualzinho, pela graça mediante a fé, nós seremos arrebatados. Ninguém jamais pode fazer coisa alguma para merecer qualquer coisa de Deus, e muito menos o arrebatamento. O arrebatamento é algo prodigioso, que vai ser, anote isso, a maior tragédia natural da história da humanidade. Será a maior tragédia natural da história da humanidade. Para você entender isso, é só colocar só essa plateia aqui. Aquilo que eu devo, algumas parcelas, termino de pagar minha casa esse ano, algumas coisas, poucas, e aí somada ao que todo mundo deve, que você tem dívida rolada, dívida normal, você está pagando mês a mês, o aluguel e os que alguns pagam, e aí todos vocês serão arrebatados. Se fosse só essa plateia que está aqui diante de mim, já ia gerar uma crise muito grande, ia dar muito trabalho para muitos advogados, mas milhões serão arrebatados. Milhões serão arrebatados. Pastor, mas explica para nós, como que é ser arrebatado pela graça? Olha, eu começo falando para você Romanos 8,37, porque todo mundo pergunta, pastor, qual que é o padrão do vencedor? O que eu tenho que fazer para ser vencedor? Hoje eu já diria algo mais. Para quem tem entendimento espiritual das coisas, você não tem que fazer nada, Jesus já fez tudo. Quando você crê nisso, automaticamente, de maneira sobrenatural, você obedece a Deus, porque a obediência é algo sobrenatural. Repita assim comigo: contra a obediência, repita, povo de Deus, contra a obediência não há maldições. Então Jesus já obedeceu. Contra a obediência de Cristo, não é a sua, é a de Cristo. Aí você está em Cristo. Quem está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E aí, eu
quero deixar para você essa ênfase que eu tenho dado, porque eu ensino o arrebatamento, o Apocalipse, a linha do tempo, na ótica da graça, na ótica do Evangelho da graça. Não é graça. Às vezes a gente fala graça e às vezes tem algo pejorativo, negativo, né? A super graça. E tem muitos ensinamentos que você precisa alinhar tudo ao entendimento da palavra de Deus. Não acredite em nada você não ter algo que esteja escrito e arguído com clareza. Cuidado com explicações erradas da própria Bíblia, porque o diabo é bíblico, o diabo é cristão, o diabo é evangélico. É aqui que ele trabalha. Lá no mundo, o mundo jaz no maligno, e ele não vem com você com as propostas óbvias das avenidas do pecado. Não, ele vem com um argumento bíblico. Por isso que Paulo falou: olha, não subestime os ardis do inimigo, porque necessariamente ele se manifesta como anjo de luz, como cristão evangélico, como bíblico, teológico. E nessa ênfase ele engana muitos. E aí 2 Pedro capítulo 1, depois você vai ler em casa, do versículo 3 até o versículo 11. Eu quero que você observe e foque o seu olhar naquilo que é doado por Deus. As virtudes aqui que se entrelaçam, que se redundantemente se retroalimentam, uma desemboca na outra. Essas virtudes aqui, elas são doadas pelo poder divino da graça salvadora que opera em mim e opera em você. Nada daquilo que nós temos pregado, nada daquilo que o pastor Emivaldo tem pregado a cada domingo aqui é para enfatizar pecado. Deus me livre. Nós estamos aqui para fortalecer você pelo poder do Espírito Santo, para que você aprenda a dizer não com o pecado a cada dia, com maior autoridade, com maior liberdade. Você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do medo, você não é mais escravo do diabo, você é servo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Amém? Romanos 8,37 diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ninguém é vencedor pela força do próprio braço. Você é vencedor por meio daquele que te amou. Diga amém. Amém. E aí, eu não vou ler aqui porque tomaria muito tempo, mas está muito à vontade, eu fico me segurando. Mas eu quero que você leia em casa, e você vai fazer, você vai embasar o que eu te falei, e vai procurar aqui as justificativas. Como é que pela graça é que eu sou arrebatado? Que é graça? Como é essa coisa? Mas não é pelas obras? A salvação é pela graça, mas o reino é pelo esforço. Aí você tem que ser bíblico. A Bíblia explica a Bíblia. É uma regra básica de hermenêutica. Porque você usando a Bíblia para explicar a Bíblia, você tem explicação razoável. O esforço, irmãos, o único lugar que a palavra de Deus manda nos esforçarmos é o esforço da fé, o esforço do descanso. Esforço por crer, descanso é satisfação. Eu vou dizer algo aqui. Às vezes você fica esperando para ser feliz no futuro. Jesus quer que você seja feliz, que você desfrute daquilo que você tem hoje na sua mão. Ah, pastor, eu quero ter minha casa própria. Como você está morando agora? Eu estou morando de aluguel. Desfrute desse tempo. Ah, eu quero um carro tal. Mas qual você tem hoje? Ah, eu tenho um carro tal. Desfrute daquilo que você tem na mão. Sabe como se chama isso? Gratidão. Alegria é uma grande chave. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, mas Deus ama quem lidera uma célula com alegria. Deus ama quem oferta com alegria. Deus ama quem adora
os irmãos adoraram e toda a igreja adorou com alegria. Essa ideia é muito boa. Olha, está vendo que eu estou mais inspirado hoje com essa música? Glória a Deus. Bom para você, você vai dizer que está recebendo. Deus ama quem serve a igreja com alegria. Alegria é uma grande chave. Alegria é uma chave para você prosperar, porque alegria representa desfrute e descanso. Porque a única indignação de Deus contra Israel é que não entraram no descanso deles, eles não entraram no meu descanso. Eu os rejeitei por isso. Quando você murmura, fica reclamando das coisas, da casa que você mora, do salário que você ganha, aí você desagrada ao Espírito Santo. Deus ama quem recebe o salário, por menor que pareça, porque de fato não é, só parece, porque nas mãos de Deus Ele é poderoso para multiplicar. Deus ama aquele que recebe o seu salário, seja quanto for, com alegria. Amém? Então, leia esse texto, você terá a resposta, porque foi muito bom a nossa viagem. De fato teve um levante. Tudo aquilo que o pastor Emival contou aqui, da pessoa vindo sobre nós, foi uma questão assim de 3 segundos, irmão. A pessoa vindo na nossa direção, nem deu tempo de buzinar para ele, para acordar. Nós tínhamos certeza que ele ia chocar conosco. E foi um grande livramento de Deus. Amém? Foi muito bom. O pastor Lucas, ele falou sobre essa compreensão do arrebatamento pela graça, porque todo mundo, quando fala de arrebatamento, tem o hábito errado de pôr o pé na parede. Não, arrebatamento não. No mínimo fala o seguinte: pode ser, mas daqui 10 anos, daqui 20 anos, tem tantas coisas para fazer. Não interfira com a sua agenda de formiga, a agenda divina, porque a agenda de Deus é grande. Deus tem coisas muito melhores para vocês, para nós, do que tudo aquilo que nós planejamos aqui. Aqueles que dormem em Cristo, irmãos, aqueles que estão em Cristo, olha, qualquer realização para eles aqui, por mais extraordinária que fosse, seria mera fumaça. Quando o Senhor nos arrebatar, tudo que ficar aqui, em relação àquilo que nós vamos alcançar, será fumaça, será neblina no vento. E a glória que vai ser em nós revelada não podem comparar de fato com aquilo que nós estamos passando no momento. Amém? Glória a Deus. Bom, deixa eu responder algumas perguntas muito boas, por sinais, né? Sinais. Bom, pastor, em seu livro você diz que o 6º selo pode acontecer antes do arrebatamento. Bom, deixa eu dizer algo para você. Aí, qual a sua opinião do que a Bíblia se refere a isso, do que a Bíblia diz sobre isso? Eu de fato eu cogito essa possibilidade, mas a Bíblia diz que Jesus virá de maneira repentina e secreta. Em Lucas capítulo 24, Jesus falando sobre a sua vinda iminente, ou a qualquer momento, ele fala assim: olha, se o dono da casa soubesse, o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria, ele não dormiria, mas ele estaria atento. Jesus está se comparando a um ladrão, porque ele tem que vir para roubar as joias preciosas da terra, que são os crentes vencedores. Amém? Você é uma pedra espiritual, e por sinal muito preciosa. Outra coisa, lá eu li aqui ontem Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Falou: olha, se você estiver dormindo, se você não estiver vigiando, você não vai saber de maneira alguma que hora eu virei contra você, porque aqueles que estão dormindo é o sono da negligência, pecado, displicência, é o coração sobrecarregado com os cuidados do mundo, dessa vida, cuidados legítimos, mas que às vezes tomam lugar da igreja. Paulo falou assim: olha, tudo faço por causa do Evangelho.
E ele falou assim: olha, eu esmurro o meu corpo, eu submeto à servidão, para que mesmo tendo pregado a muitos, eu não venha depois ser desqualificado. O que Paulo está falando? Olha, Senhor, se for necessário, eu vou morrer na cruz, como o Senhor morreu. Mas eu quero dar a resposta certa. Ou seja, só entenda isso: o Evangelho, a igreja, as células, o propósito de Deus, a obra de Deus tem primazia. As coisas de Deus têm que ter primazia no seu coração. A igreja é a prioridade de Deus. É o único projeto dessa terra. Bom, Microsoft, Apple, Coca-Cola estão entre as marcas mais valorosas da terra. Tudo isso aqui, irmão, vai passar, vai virar fumaça. Todos os projetos humanos, por mais valorosos que pareçam no momento, vão passar, mas a igreja vai permanecer eternamente. Amém? A igreja será no futuro a nova Jerusalém. É a partir da igreja que Deus governará o universo inteiro. Amém? Bom, eu não posso me perder, tenho que me segurar aqui. Aleluia, amém. O sexto selo, irmãos, é o que está descrito em Joel 2, do 28 ao 32. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É claro que isso começou, como Pedro falou, lá em Atos capítulo 2. Olha, o que vocês estão vendo é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Mas eu quero, coloca aí para nós, José Roberto, coloca para nós aí, Joel 2, 28. Isso é o sexto selo. O cumprimento final do sexto selo, o cumprimento final de Joel 2, 28 ao 32, é o sexto selo. Começou lá na igreja, no derramamento do Espírito Santo, e pela história, Deus tem derramado o seu Espírito. Mas o derramamento extraordinário do Espírito, irmão, de fato, se dará depois que Jesus arrebatar a igreja. Você lê lá, o Senhor está dizendo que vai derramar do Espírito dele. Olha, irmãos, teve um derramar do Espírito aqui. Sabe quem se encheu do Espírito? É aquele que se abriu e buscou. É quem busca. Deus derrama do Espírito, mas você tem que lembrar disso. Deus é nobre, Deus não invade, Deus não enfia o Espírito, o derramamento do Espírito goela abaixo. Você tem que pedir, você tem que desejar. Nós sonhamos com um dia em que as barreiras denominacionais caiam por terra, mas não vai ser antes do arrebatamento. Os avivamentos localizados, eles vão pontuais, estão acontecendo sobre toda a terra, mas sem que venha o juízo de Deus, o homem não vai clamar por ele. Já viu aquela história? Deus sabe fazer o homem orar, e sabe mesmo. A grande tribulação, as pessoas buscaram a Deus como nunca buscaram, e o Espírito virá como nunca veio. Porque lá fala que o Espírito, ele está para a manifestação do iníquo, que é o homem da iniquidade, é como chamado a besta do anticristo. É uma alusão ao tempo que a igreja cheia do Espírito vai ser tirada. É verdade. Aquele que o detém, sabe o que detém a manifestação e o apodrecimento da sociedade? É a igreja cheia do Espírito. Uma reunião como essa, irmãos, ela produz um efeito poderoso nessa cidade. Essa já não vê a ação dos anjos, detendo espíritos malignos, cometendo obras iníquas, perversas. A nossa reunião aqui, ela produz um efeito avassalador no inferno. Amém? E a igreja cheia do Espírito vai ser tirada. Jesus fala em Mateus 25, do 1 ao 13, de 10 virgens que representam todo o povo de Deus. E o povo de Deus tem duas características. Uma parte é cheia do Espírito. Os 5 e 5 não representa percentual. É porque o número 5 aponta para a eficiência, e o número 10 para a plenitude, totalidade. Um é eficiente, é cheio do Espírito, o outro é ineficaz. Mesmo os que ainda não se converteram e vão se converter no ato do seu arrebatamento, diga assim: eu serei arrebatado.
vai chegar um momento que você vai ser tirado aqui desse contexto terreno, de maneira repentina. É um ato extraordinário. Esse ato vai ser apenas o start de muitos eventos sobrenaturais, inacreditáveis, inimagináveis. Bom, por que eu estou dizendo isso? Aí vem um grande clamor, e nesse clamor vai acontecer isso aqui. Coloca o próximo versículo. Próximo. Esse versículo aqui, ele é o 30. Ele apenas indica de quando será esse derramamento tão extraordinário. Porque muitos dizem o seguinte: não, Jesus não pode arrebatar a igreja nesse momento. Primeiro tem que vir um grande avivamento. Não, primeiro o Senhor tem que vir. Porque se o Senhor não vir, não tem clamor. Se não tiver clamor, não tem avivamento. Avivamento é salvação, irmãos. Despertamento acontece aqui. Hoje está acontecendo um despertamento nessa noite. Despertamento é quando os salvos que já foram avivados, foram tirados da morte, são estimulados a buscar Deus com maior intensidade. Esses prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas e fumaça, a dúvida da pergunta, a pergunta é muito boa, por isso eu estou gastando esse tempo nela. É isso que você fica pensando: mas será que Jesus arrebata a igreja antes de mostrar esses prodígios no céu, na terra, sangue e fogo? Porque, pelo que Jesus disse, seria de maneira repentina, secreta, inesperada. E prodígios, todo mundo sabe, a terra inteira vai dar notícia. Põe o próximo versículo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia do Senhor, você pode olhar isso na sua Bíblia, que dia aí está em letra maiúscula. Nessa versão aqui, porque ela é uma versão de projeção, eles não colocaram isso da maneira devida. Porque o dia aqui representa dia de juízo. Toda vez que aparece a palavra dia, de maneira ilustrativa, está apontando para juízo. E a palavra ano, de maneira ilustrativa, figurada, é festa. É interessante que Deus é tão maravilhoso. Para juízo é só um dia, para louvor e glória e júbilo é um ano. Diga assim: Deus é muito bom. Isso é a graça do Senhor. Então, esse grande dia terrível do Senhor é o dia da grande tribulação. Esse dia aí vai durar 7 anos. Não, desculpa, 3 anos e meio. Sempre lembre-se disso: a grande tribulação serão 3 anos e meio. Então, por aquilo que está escrito em Mateus 24, versículo 45, em Lucas capítulo 21, versículo 34 ao 36, eu creio. Quem fez a pergunta, saiba disso, que não virá esse dia antes do arrebatamento. É o que a Bíblia diz, é o que está escrito na palavra de Deus. Porque pode ser como hoje, porque Jesus falou assim: olha como foi nos dias de Noé. Foram nos dias de Noé, casaram, davam-se em casamento, vivia a vida normal. 2 estavam no campo, um será tomado, o outro será deixado. Porque para servir a Deus, não é para você parar de trabalhar. Você tem que trabalhar para haver provisão, porque a obra continua, porque o Evangelho custa caro. Ter uma igreja como essa aqui custa dinheiro, irmãos. Nós temos a equipe de louvor. O pastor Emival sabe, o pastor Israel sabe, uma equipe dessa custa caro isso aqui, irmãos. O Evangelho não é de graça. Nos dias de Jesus foram levantadas mulheres que sustentaram o ministério de Jesus. 2 estarão no campo, 2 estarão no moinho. Ou seja, tem 2 crentes que levam a vida. Ele trabalha como se não trabalhasse, ele serve com excelência, mas ele faz do seu ambiente de trabalho um ambiente de revelação da glória do Senhor Jesus. Ele se torna expressão da glória de Deus e dá testemunho
da salvação em Cristo. Por que um é tomado e o outro é deixado? Porque o crente displicente vai ficar. É aquele que não é maduro na palavra da justiça, que não crê na graça. O que vai ficar é aquele que fica esforçando por merecer e não sabe que não é capaz de merecer. Quem é arrebatado? Olha, nós somos o único lugar, a igreja é o único lugar que nós somos agradecidos por não merecermos. Nós nos alegramos por não merecermos. Senhor, eu não mereço, mas tudo passa no Senhor que me fortalece. Paulo falou, 1 Coríntios 15:10: pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, olha, eu fiz proveito dessa graça, ela não se tornou vã, não se tornou inútil, e eu trabalhei mais do que os demais. Não eu, mas a graça de Deus em mim. Quer ver uma pessoa cheia da graça, pastor Edivaldo? Ele é aquele que serve, aquele que é pronto, aquele que é linha de frente. Tantos irmãos me servindo aqui que eu fico assim, constrangido. É porque a característica do pastor Edivaldo e do pastor Rosana servem, são anfitriões, têm uma hospitalidade angelical. Você quer ver uma pessoa que entende a graça? É aquele que é regular na célula, ele é pronto, ele serve no encontro, ele faz de tudo, ele dá de si. A igreja é a prioridade absoluta dele. Ele se entendeu a graça. Oh Espírito. Quem é o falso profeta? O falso profeta, irmãos, é a besta que emerge da terra. Apocalipse 13 apresenta dois personagens que são chamados de besta. Por que besta? Porque é um ser com muito poder. E é besta porque, não é porque é besta não, assim, no sentido goianês, caipira. Para nós aqui besta é um tolo, né? É um otário. Não, essa besta lá é dotada de muito poder. Antes de ser a besta nesse sentido que nós temos aqui, tem um poder de oratória, uma elocução, uma arguição, uma articulação terrível. Tem toda a artimanha e desígnio maligno no coração. São dois personagens, um emerge do mar, que são as nações, o falso profeta, é o anticristo. E a outra besta emerge da terra. Provavelmente a terra aponta para Israel e vem de Israel. Quem é o falso profeta? O anticristo, para você entender o falso profeta, é um líder político que vai governar politicamente a terra inteira. E o falso profeta é um líder religioso que vai assessorar o anticristo. Provavelmente, irmãos, ele vai ter a aparência de um dos apóstolos. A Bíblia diz que ele se veste como cordeiro, mas fala como dragão. O que é isso? Ele tem veste de cordeiro, mas o coração dele é cheio do diabo. Procede de Israel. Então esse é o falso profeta. Quem são os 144 mil, pastor? Os 144 mil nós temos eles em dois locais, em dois capítulos da Bíblia, em Apocalipse. Só aparecem aqui, em Apocalipse 7, em Apocalipse 14. Então preste atenção, para mim resumir a resposta. Do capítulo 7, são 144 mil judeus que serão salvos em Cristo Jesus. 144 mil, 12 de cada tribo, porque eles são salvos para a eternidade, por isso que são 12. E plenitude também, o 12 representa Apocalipse, plenitude e ação perfeita de Deus para a eternidade. 12 mil de cada tribo, 12 vezes 12, 144 mil. Em Israel, Deus vai salvar 144 mil judeus. Pastor, são só os 144 mil?
Preste atenção nisso que eu vou te falar. Esses 144 mil judeus, eles serão da espécie de John Wesley, de Martinho Lutero, na nossa perspectiva, como nós conhecemos, pastor Aloísio. Serão 144 mil homens cheios do Espírito, que vão sair pregando no mundo inteiro para a salvação dos judeus, para que eles creiam: esse é realmente o Cristo que todas as nossas gerações rejeitaram, Ele é o Cristo verdadeiro. E a palavra de Deus fala em Romanos 9:27, como diz Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia da praia. Romanos 9:27. Somente o remanescente é que será salvo. Remanescente é a última parte do todo, é a menor da totalidade. Eu creio que a maior parte dos judeus, naqueles dias de grande tribulação, serão salvos. Eles são selados com o Espírito Santo. Então esses são os 144 mil que vão liderar uma campanha evangelística a favor da salvação dos judeus, para que esse remanescente seja salvo no final. A palavra remanescente tem duas palavras: primícias e remanescente. Remanescente é a última parte, porque os judeus só crerão em Cristo, irmãos, quando essas coisas estiverem acontecendo. O primeiro evento que vai chamar a atenção dos judeus é o arrebatamento da igreja. E depois os eventos que virão, o anticristo ele projeta no cenário nacional, Israel é costurado nessa aliança, no meio da semana quebra-se a aliança, serão culpados da grande tribulação. Bom, deixa eu só explicar algo importante para você. Os crentes vencedores, o que Deus quer, por que tem um arrebatamento secreto? É porque o Senhor não quer que nenhum crente passe pela grande tribulação. Nós não fomos feitos para a tribulação, irmãos. O Senhor deseja que sejamos guardados dessa hora. Tem dois momentos do arrebatamento. O primeiro é para colher as primícias. O segundo é chamado de ceifa. Primícias e ceifas eram as duas colheitas que tinham em todas as lavouras dos judeus. Primícias era o dízimo. Os levitas, irmãos, eles não tinham terra. Era a única tribo que não tinha terra. Por quê? Porque eles eram responsáveis pelo trabalho do templo. Toda a ordem sacerdotal e os demais levitas que cuidavam de toda a liturgia, que era gigantesca, porque na época, irmão, só tinha um lugar de mover de Deus, era só em Israel, só em Jerusalém e só no templo. Judeus do mundo inteiro vinham para adorar a Deus, sacrificar a Deus lá no templo em Jerusalém. Então era muita gente, tinha que ter milhares de pessoas nesses turnos, e esses turnos eram 24 horas por dia, e tinha alternância dos serviços, tinha escalas, e não parava o ano inteiro aquele serviço. Interessante, é claro que nas escalas os sacerdotes tinham descanso, mas a obra de Deus não parava, 24 horas por dia o ano inteiro. Então você não pode tirar férias da igreja, a igreja precisa de você. Amém? De que você tirar férias, estou falando isso aqui, o pastor Amival nem pediu para mim falar isso, mas mesmo saindo de férias, não deixe de ir lá na sua célula, não deixe de ligar para os irmãos, não esqueça a comunhão, não esqueça a sua ministração de ofertas e dízimos, não deixe a igreja de lado, porque ela é o corpo de Cristo. É como você cuida dela, o Senhor cuida de você. Amém? Glória a Deus. As primícias eram para o templo. E a ceifa? A ceifa era a última colheita. A ceifa era quando toda a seara tinha amadurecido.
Aí os judeus vinham e colhiam. Deus vai roubar, vai sequestrar as joias, mas por outro lado, Ele vem buscar os maduros primeiros, que já amadureceram. Depois Ele vem no final da grande tribulação, porque toda a igreja que ficar aqui, ao calor da grande tribulação, vai amadurecer. Pastor Amival, lembra do Silvano? Que trabalha no mercado de venda de bananas no Ceasa, em Goiânia. Ele é lá do portal hoje. E ele, como que ele faz todos os dias, irmãos? Esse é o trabalho dele. Durante o dia ele vai para as lavouras de banana e enche um caminhão de bananas verdes. Aí ele chega na casa dele, tem uma estufa que cabe algumas toneladas de banana. Ele descarrega o caminhão, os funcionários ligam. É um processo elétrico de aquecimento, liga o aquecedor e solta os gases. Isso ali pelas 10 horas da noite. Quando é 4 horas da manhã, os funcionários estão lá para pegar aquelas bananas, pôr no caminhão e levar para vender na feira do Ceasa. Mas é engraçado, às 10 horas elas estavam verdes, e às 4 da manhã estão maduríssimas. Amadureceram à força, ao calor e ao efeito dos gases que eles soltam ali. Interessante é que os crentes que ficarem para a grande tribulação, ao final dela estarão todos maduros, e quando Jesus vier de maneira visível, todos serão arrebatados para a glória de Deus. Amém? Então aqui, os crentes, é claro que um pouco não vai passar pela grande tribulação, mas uma outra parte vai passar pela grande tribulação. Aqui tem duas partes da igreja. Os crentes não serão poupados da grande tribulação. Mas sabe qual crente que não vai ser poupado da grande tribulação? Obrigado, pastor Emival. O crente que não vai ser poupado da grande tribulação é aquele que é imaturo na fé, aquele que Deus quer que amadureça no fervor, na busca, no amor pelo Senhor. Porque, olha, irmãos, os que são apaixonados, você pode ver aí em Romanos 12:11, que diz assim: olha, sede fervorosos de servindo ao Senhor. Sede fervorosos ao servir ao Senhor. Ou seja, sejam apaixonados. Apaixonados. Os apaixonados, eles amadurecem. O Senhor quer que você seja apaixonado por Ele. Sabe por quê? Porque Ele já é apaixonado por você. Glória a Deus. Quem é a mulher de Apocalipse 12? Bom, deixa eu responder outra aqui antes dessa. Após o 6º selo, em Apocalipse 8, versículo 1. Apocalipse 8, versículo 1 é a abertura do 7º selo. Fala assim comigo: o 7º selo é a grande tribulação. Lá diz que quando abre o 7º selo, houve meia hora de silêncio nos céus. O que isso quer dizer? Bom, isso aqui é o que importa. Essa pergunta é importante. A meia hora de silêncio no céu, você nunca ouviu falar em toda a Bíblia que houve silêncio no céu. E por que vai haver? É porque é um momento solene. É solenidade, está vendo? Aqui, esse aqui é um momento solene. Uma cerimônia de casamento é um momento solene. Um sepultamento é um momento solene. Essa meia hora de silêncio, ela indica que a plateia celestial sabe que algo muito grave vai começar a acontecer. E aqui a Bíblia está dizendo: antes que os anjos começassem a tocar nas suas trombetas e Deus começasse a derramar juízo sobre o diabo e os seus seguidores aqui na terra. Deixa eu abrir um parênteses aqui, talvez depois eu não tenha oportunidade de falar isso. As trombetas, irmão, você pensa que é só para juízo. Não, as trombetas é um chamamento para salvação, sabia? As trombetas é um alerta para salvação. Em Apocalipse,
Apocalipse capítulo 14, versículo 6, diz que os anjos virão pregar o evangelho aqui no tempo da grande tribulação. Coloca para mim, José Roberto, Apocalipse 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e ele tinha o evangelho eterno para pregar. Para quem que esse anjo vai pregar o evangelho? Para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz. Olha o conteúdo do evangelho. É o que vai acontecer durante toda a grande tribulação, para você entender que vai ter salvação aqui sim. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Olha, o juízo está acontecendo, mas adorem a Deus, que vocês serão livres desse juízo. Os anjos, irmãos, eles não sei como que vai ser isso, mas os anjos hoje, eles não pregam o evangelho. A responsabilidade é minha e é sua. No seu trabalho, na sua família, onde você for, você é uma expressão de Cristo. Amém? Eles virão pregar esse evangelho. Portanto, vai haver uma grande salvação aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. Olha, o sétimo selo, antes dele acontecer, esse silêncio indica que algo grave, cruel, Deus vai levantar-se do seu trono. A era da plenitude da graça vai ter chegado ao seu fim. Quem adorar a Deus é salvo, mas quem não adorar nessa época, virá sobre ele o juízo de Deus. Hoje, as calamidades que acontecem na terra, pessoal, não é juízo, é consequência de decisões erradas. Por exemplo, alguns meses, Brumadinho, que morreu mais de 230 pessoas. Aquilo ali é consequência de uma administração disfuncional, daquilo que não podia ter acontecido, não precisava ter acontecido. Estupidamente, mais de 200 pessoas perderam a vida. Aí você fala: por que Deus castigou o povo de Brumadinho? Não, Deus não tem nada a ver com isso, irmãos. Não é Deus. O juízo de Deus ainda está por vir. Você não tem noção do que é o juízo de Deus. O juízo de Deus vai ser bem executado, mas é só contra aqueles que não quiserem a Deus definitivamente. Glória a Deus. Deixa eu avançar aqui. Quem é a mulher de Apocalipse capítulo 12? Só para resumir para você, a mulher de Apocalipse capítulo 12 são todas as pessoas, todo o povo de Deus. É todo o povo de Deus na história. Isso envolve a igreja, isso envolve os nossos irmãos do Antigo Testamento, os irmãos antes da lei, depois da lei, do Novo Testamento e nós. Sempre que a Bíblia se refere a uma mulher, essa mulher é o estilo de vida daqueles que servem a Deus. A igreja é feminina porque ela é a noiva, Jesus é o noivo. O estilo de vida que agrada a Deus é estilo de vida feminino, ou seja, dependência, submissão. É uma questão de ordenação divina. Então a mulher de Apocalipse 12, ela está vestida com o sol pisando sobre a lua. O sol é Jesus. Nós estamos vestidos e revestidos de Cristo. Ele é o sol da justiça. E a lua não tem luz própria, ela reflete o sol. São os irmãos do Antigo Testamento que foram reflexo da nova aliança, da graça no Novo Testamento. E as 12 estrelas sobre a sua cabeça, olha, irmãos, é a totalidade da boa parte da genealogia dos judeus de Israel, o Antigo Testamento. Não são os 12 patriarcas, nem são os 12 apóstolos. Representa a plenitude daqueles que também estrela não tem luz própria, ela reflete a luz de Cristo. Foram aqueles que no Antigo Testamento expressaram a Deus e se tornaram os heróis da fé da galeria de Hebreus 11. Amém, irmãos?
necessidades. Mas glória a Deus, quem pode dizer amém? Deixa eu só compartilhar algo rapidamente com você aqui, que é importante. Preciso compartilhar rapidamente para te liberar, mas eu vou fazer o seguinte. Eu já passei para o José Roberto ali o slide da linha do tempo dos fatos e dos eventos em Apocalipse. Amanhã, irmãos, nós vamos nos reunir às 16 horas. É, pastor Emival? É isso mesmo, né? Às 16 horas, para a gente ter um tempo maior, porque eu tenho que viajar para Goiânia amanhã ainda, à noite, porque domingo de manhã eu tenho que estar em Goiânia, para o culto de manhã. Mas amanhã especificamente, eu vou compartilhar com você, evento por evento, na ordem, porque o livro de Apocalipse, preste atenção, ele tem uma divisão importante. Até o capítulo 11, os fatos acontecem de maneira cronológica, ou seja, sucessivamente. Cronologicamente é sempre que você está definindo a história ou o tempo de maneira sucessiva. Pois é, Apocalipse do 1 ao 11 é assim, os fatos estão em ordem. Do capítulo 12 ao 22, o que se trata, pastor? Irmãos, aí tem muitos eventos, como você viu aqui, eu explicando só da mulher do capítulo 12, e são 5 grandes sinais de complexidade igual à mulher no capítulo 12. O capítulo 12 são 5 sinais, 2 protagonistas e 3 coadjuvantes. A mulher, o filho varão, que são os vencedores, o grande dragão vermelho, que é o diabo, o restante da descendência e Miguel. São 4 grandes sinais. O único que é literal é o arcanjo Miguel. Por que eu estou dizendo isso? Porque do 12 ao 22, esses eventos, eles não estão em ordem. O livro que eu escrevi, ele atende uma necessidade de muitos anos. Eu dei aula aqui, dei aula na África, em 2 ou em 3 países. Eu dei aula nos Estados Unidos, em 3 estados, e sempre, e no Brasil há muito tempo. O pastor Emival sabe disso. Como eu falei, nós somos na mesma escola. Ele era professor na mesma escola que eu era, que eu sou hoje. E a necessidade, os irmãos querem saber quando é que acontece isso, pastor? Quando acontece a primeira ressurreição? Quando acontece o grande julgamento do trono branco? E aí eu coloco ali, são 3 grandes julgamentos. Quando você lê o livro, o meu livro, na verdade, ele é a montagem do quebra-cabeça do mosaico apocalíptico. É um grande quebra-cabeça. Mas é desse jeito. Um dia, meu filho, o Felipe, ele tinha 8 anos, ele ganhou um quebra-cabeça, que era o mapa mundi. Mas ele tinha 8 anos, e o grau de dificuldade do quebra-cabeça era para 18 anos. Acho que alguém que deu o presente para ele não leu a idade. Aí nós fomos montar o bendito do quebra-cabeça do mapa mundi. Ó, que chegou ali na altura da América Central, Fred, eu não conseguia mais montar, eu desisti. E o Fred conhece muito bem o Felipe, que é amigo pessoal dele, sabe que ele é muito insistente. Eu falei, Felipe, ó, deve estar faltando peça, porque não tem jeito, não consigo. Não, papai, vamos. Não, eu desisto, tchau. Papai, desisto também, você não consegue. Meia hora depois eu escutei ele, papai. Será que o café da mãe conseguiu, gente? Ele tinha conseguido. Eu vou aqui, ó, papai, essa peça é aqui, essa é aqui, essa é aqui. É mesmo, rapaz. Aí eu animei e sentei com ele, porque nós somos imbatíveis, nós 2 juntos. Nós terminamos isso aqui. A Bíblia é desse jeito. Às vezes você está estudando, né, pastor Isaac? Estudando, aí você chega num ponto complicador, você fala,
aí você é tentado a ser convencido de não estudar a palavra de Deus mais. Você tem que insistir, tem que insistir. Martinho Lutero, uma vez ele viu pessoas colhendo maçã na lavoura de pés de maçã, e ele observou que primeiro eram 5 em cada pé, e eles tinham uma porção de caixas. Primeiro eles davam uma balançada geral, aquelas que caíam na balançada geral eram as mais maduras, as mais chegadas, aí eles punham numa caixa específica. Depois iam de galha em galha, outra caixa. Depois iam maçã por maçã, umas que estavam maduras, mas nem tanto, mas que em poucos dias estariam no ponto para o consumo. Aí ele separou, fazia uma seleção. E Martinho Lutero, como todo homem espiritual, ele falou assim: olha, para estudar a Bíblia e compreendê-la, primeiro você dá uma lida geral, aí você tem uma visão panorâmica. Depois você estuda o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Depois você estuda livro por livro. Depois, necessariamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo, assunto por assunto. Estava dando aula, um aluno falou assim: pastor, mas como que o senhor conseguiu guardar tantos versículos assim? Não, é simples. Tem 53 anos que eu estou memorizando. Você ainda vai chegar lá. Essa palavra de Deus é fascinante. Então, estou dizendo tudo isso, que amanhã nós vamos ver os fatos em ordem. Mas por que eu preciso falar isso aqui? Só ouça: entre todas as profecias da Bíblia, entre todas as profecias proféticas, as 70 semanas de Daniel merecem destaque e atenção especial. Por quê? Porque as 70 semanas de Daniel, irmãos, elas revelam enigmas não revelados do passado, do presente e do futuro. E se a gente estudar devidamente as 70 semanas de Daniel, nós saberemos no tempo profético onde nós estamos, no relógio profético em qual hora nós estamos, e vamos vigiar o nosso coração, porque saberemos pela indicação da palavra de Deus que o tempo se aproxima. Eu vou mostrar isso para você. Você vai dormir orando sobre isso. Você vai perceber o quanto, irmãos, não por aquilo que eu estou falando, irmãos. Quem sou eu? Ai de mim se eu falar alguma coisa. Eu não quero aqui ser chutologista. Eu não quero especular. Eu não quero gerar um drama que não proceda do Espírito. Mas uma coisa eu falo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz sobre essas coisas. E a compreensão dessas semanas é indispensável para quem quer entender aquilo que Jesus falou que nós temos que compreender. Para os fariseus, porque eles não compreendiam a definição do tempo futuro, ele falou: geração perversa, geração adúltera. Vocês sabem quando vai chover, sabem do ciclo das chuvas, porque isso é interessante para vocês. Vocês são mercenários e não querem estudar as coisas de Deus. Foi quando Jesus falou do sinal de Jonas que eu falei aqui ontem. As profecias de Daniel, irmãos, são particularmente importantes para compreendermos, preste atenção no que eu vou falar, a cronologia do tempo do fim. O que é a cronologia do tempo do fim? É sabermos quando as coisas vão acontecer. Essas colunas que estão em Daniel, eu vou falar propriamente de 3: a estátua de Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel, os 4 animais, o capítulo 7, e as 70 semanas do capítulo 9 do profeta Daniel. Daniel é o Apocalipse para os judeus, é Deus falando conosco através de Israel. Essas 3 profecias que eu falei aqui, elas são a coluna vertebral do propósito profético de Deus para a igreja, para a compreensão de todas as outras. Resumindo, a estátua de Nabucodonosor foi uma visão que Deus deu ao rei, como ele deu a Faraó,
das 7 vacas gordas, vacas magras, espigas cheias, espigas vazias. Para Faraó, Deus estava dando um princípio de economia familiar. Na nossa vida, pastor Emival, sempre terão uma sucessão, uma alternância de anos de muita fartura e anos de necessidade. Anos de fartura, anos de necessidade. E Deus nos ensinou ali como que nós fazemos. Os anos de fartura, povo de Deus, vocês guardam, não esbanjem, para que nos tempos de necessidade vocês vivam uma vida tranquila com aquilo que vocês guardaram. Amém, pastor Israel? É o que Deus nos ensinou. E para Nabucodonosor, olha, irmãos, eu acredito que Nabucodonosor converteu, porque ele teve revelações magníficas, e Daniel elogia ele se arrepende, depois tem uma queda, mas eu creio na salvação daquele homem, porque Daniel falou para ele: olha, nessa visão da estátua, nesse sonho que você teve, na verdade, um sonho estarrecedor, Deus revelou para você eventos do fim dos tempos: cabeça de ouro, tórax e braços de bronze, abdômen. Não, desculpa. Cabeça de ouro, prata, bronze, pernas de ferro, pés, barro misturado com ferro. Cabeça de ouro. É interessante, irmãos, que à medida que vai descendo, os materiais vão perdendo em valor, mas aumentando em força, porque o ouro é muito mais macio do que o ferro. E Daniel falou: olha, o que Deus te mostrou, Nabucodonosor, é a sucessão de impérios. Você é a cabeça de ouro, porque Nabucodonosor aponta para Cristo, que vai reinar sobre a terra. E Nabucodonosor, pastor Lucas, ele governava sobre cada centímetro quadrado do planeta. É como será o governo de Cristo. Mas Daniel falou: depois de você vai ser sucedido por outro império. E Daniel falou detalhadamente: Medo-Persa. Depois do Medo-Persa vai ter uma sucessão, virá um macedônico ou grego. Depois do grego vem um romano. E no futuro, o império romano vai ressurgir, e ele é representado pelos pés da estátua. Por que é barro misturado com ferro? Repita assim: democracia. A democracia, por um lado, é muito poderosa, mas por outro lado, irmãos, vai aprovar a tal de previdência, é um imbróglio sem fim. Isso é a fraqueza da democracia. Tem uma necessidade, mas tem uma fragilidade horrível. Democracia é o governo do povo. Governo. Alguém perguntou: qual é o tipo de governo melhor, pastor? Não, o melhor tipo de governo é o teocrático. É o governo de Deus. Aleluia. Amém? É o que virá. Diga assim: ora bem, Senhor Jesus. Amém. Depois tem a visão dos 4 animais no capítulo 7 de Daniel. Novamente é o império babilônico, Medo-Persa, macedônico e o romano. E aí depois, essa é a segunda profecia que define o tempo do fim. Mas as 70 semanas de Daniel, irmãos, por que elas são singularmente importantíssimas? É singularmente muito importante, porque ela conta para nós quando as coisas vão acontecer. Aí eu mostro para você, abra a sua Bíblia rapidamente. Eu não tem como terminar, irmão, sem falar isso aqui, senão eu não concluo. Vou terminar com você, já são 21h53. Mas para você não ficar aflito, eu vou tentar explicar isso aqui em 7 minutos. Às 10 horas eu termino. Quem pode dizer amém? Quem me dá mais 7 minutos? 14, 21. Já deu uma soma boa aqui. Brincadeira, para você ficar aflito. Brincadeira de mau gosto, né, irmãos? Daniel 9:24. Preste atenção no versículo 24. Coloca para nós, José Roberto. É uma bênção. Muito obrigado, irmão, pela sua agenda.
agilidade e habilidade aí. Daniel 9:24 fala que, preste atenção nisso, irmãos, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Três coisas que eu preciso explicar aqui. As semanas são de anos, não são de dias. São 490 anos. 490 anos que o anjo Gabriel apareceu para Daniel e revelou para ele dessa profecia. Segunda coisa, o povo é Israel, a cidade Jerusalém. Para quê? Qual que é o propósito das semanas? O tema e o assunto central das semanas é Cristo. Para cessar a transgressão, Cristo. Para dar fim aos pecados, Cristo. Não tem tempo de eu explicar aqui, mas, pastor, pecados e transgressões é a mesma coisa? Não, não é. Não é. Pecado é rabual, transgressão é quebrar a lei. Cristo, a obra dele, perdoa você de tudo quanto é tipo de pecado. Ele vira você do avesso e você é 100% santo, 100% perdoado. Diga glória a Deus. Pastor, então eu não preciso confessar pecados? Eu creio que precisa, porque a Bíblia diz para confessarmos os nossos pecados. Por que nós confessamos se eles estão perdoados? Para que a sua fé, Deus é didático, para que ela cresça. Nós confessamos porque Ele perdoa. Por que nós oramos? Porque Deus responde. Porque se Deus não respondesse, não precisava orar. Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade é outra coisa. Iniquidade é caminhar fora das regras, para trazer a justiça eterna, para assim reino milenar da justiça eterna. O reino de Deus, irmãos, tem três aspectos. A semelhança, Jesus sempre falou: olha, o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. O reino dos céus é semelhante a um Senhor que chamou seus servos, confiou seus bens e viajou para um país distante. Depois ele voltou e pediu contas desses servos. Então, reino dos céus, a primeira coisa é semelhança, a segunda coisa é realidade. Sabe qual que é a realidade? É eu aqui pregando e você aí me ouvindo. É você sair daquela porta para fora e sendo provado da palavra que eu estou falando aqui. Ó, aqui é palavra na boca, é doce como mel. Mas olha que você sai dali para fora, é a sua palavra sendo testada na experiência prática. Ou aí você vai ver o negócio amargar no estômago. É o camarada fechar você no trânsito e você dizer: bendito em nome do Senhor, o Senhor te salve, você é muito amado. Mas a bondade é, você pensa assim: graças a Deus que eu não ando armado. Você tem que dar a resposta certa, ok? A justiça eterna, irmãos, virá quando Jesus estabeleceu o seu reino. Aí é a manifestação. Nós estamos vivendo a realidade agora, a manifestação. Então fala assim: semelhança, realidade e manifestação. A manifestação é quando Jesus vier, vai prender o diabo, e o reino de Deus ele vai se expressar e manifestar de maneira plena, perfeita. Essas 70 semanas, irmãos, elas são para também selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Bom, coloca o próximo versículo. Gabriel falou para Daniel assim: vou te explicar, preste atenção para você entender. Então vou resumir aqui para você. O anjo dividiu o cumprimento das semanas em 3 partes. A primeira parte seriam 7 semanas, 49 anos. Aconteceu na íntegra. A resposta disso está em Neemias capítulo 2, do 1 ao 6. 7 semanas da ordem para restaurar o templo até o término da construção. Essa é a primeira parte. Pastor, mas o que tem a ver? Entenda que o povo
de Israel, eles estavam cativos há quase 70 anos na Babilônia. Quero em Êxodo capítulo 30, versículos 13, do 10 ao 13, 30, Deuteronômio na verdade, Deuteronômio 31, do 10 ao 13, e Êxodo na verdade, do 23, do 10 ao 11. Havia uma ordem para o povo de Israel: quando eles entrassem em Canaã, eles deveriam guardar o ano sabático. Quem aqui gosta de férias? Diga glória a Deus. A proposta de Deus era o seguinte: vocês vão trabalhar 6 anos, mas no 7º todo mundo sai de férias durante 1 ano. Eu vou abençoar a terra de tal maneira que no 6º ano eu vou designar que será o ano da bênção triplicada. A terra vai produzir 3 vezes mais. No 7º ano vocês fazem o seguinte: põe a terra para descansar, deixa os pobres colher lá, porque eles não plantaram, deixa os animais comerem durante 1 ano. Eu vou fazer essa terra produzir sem que ninguém plante, e os pobres vão colher. Olha, o projeto de Deus era perfeito, irmãos. Os animais vão comer e os pobres vão usufruir desse ano, os que não têm terra. Irmãos, mas tinha outra coisa muito bendita. Todo o 7º ano, pastor Emival, era o ano da remissão. O que era a remissão? A terra não saía da propriedade, a terra era de Deus. Se você tinha uma terra e você endividou, teve que vender a terra, no 7º ano seria o ano da remissão. Ah, pastor, mas e se um segundo e um terceiro comprasse? Ele compraria uma forma de arrendamento do tempo que faltava. Se alguém comprasse a terra de um terceiro no 5º ano, ele ia pagar por ela só 2 anos de uso. Era uma espécie de arrendamento. No 7º ano, o proprietário era redimido gratuitamente daquela terra que ele vendeu. Quem tinha que vender, ele ficava com ela, sem ela. Se ele vendesse ela no 1º ano, no 7º ano, ele deveria ser restituído. Isso é um projeto perfeito de prosperidade. Interessante que durante 490 anos Israel desobedeceu a Deus nesses termos. Aí veio o profeta Jeremias e falou: a terra vai descansar na mar. Eles foram levados cativos, o império babilônico por Nabucodonosor veio, destruiu tudo, e a terra virou desolação. Ninguém plantou no território do país inteiro durante 70 anos. O que Deus fez, eles devolverem aquilo que era de Deus. Não restituíram o pobre da sua terra, não deixaram o pobre colher no 7º ano. No entanto, não descansaram. Você precisa descansar pelo menos um dia por semana, viu? O sábado, diga assim: o sábado é de Deus. Não precisa ser propriamente amanhã, sábado, mas um dia por semana você tem que tirar para a sua família, para descansar com eles. Férias é de Deus. Deus ama isso. Ah, pastor, vai faltar dinheiro. Não vai. Deus vai multiplicar o seu ganho. Amém? No final desse cativeiro de 70 anos, Deus revela mais de 490 anos. Interessante. Só que agora, esses 490 anos que Deus revelou, foi para o seguinte: vai ser um processo de contagem do tempo de maneira regressiva. No final, no último ano dos 490, das 70 semanas de anos, eu voltarei, estabelecerei a minha justiça eterna na terra. Pastor, mas por quê? Olha, por que ainda não terminou as semanas? 69 já aconteceram. 7 semanas até a ordem para eles voltarem e reconstruírem Israel, que estava destruída. Do término da construção até a morte de Jesus, mais 62 semanas. Olha lá, 62 ruas, e as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. A
até o Messias. Próximo versículo. O Messias vai morrer. Depois das 62 semanas será cortado. Essa versão mais na atualizada diz: ungido será morto. No dia que Jesus morreu, completaram-se 69 semanas, ou seja, 483 anos. Mas uma semana estaria desconectada das demais. Estava previsto. Aconteceram 69. Por que essa semana não aconteceu ainda? Volta no versículo 24. É porque as semanas são para Israel e para Jerusalém. Ontem eu mostrei aqui para vocês que no ano 70 depois de Cristo, novamente os 70, Deus falando através dos 70. No ano 70 depois de Cristo, as miríades e legiões romanas, o exército romano entrou em Israel, destruiu, o povo se dispersou, aconteceu a diáspora, e eles ficaram por quase 2000 anos fora de Israel. Aí entra uma coisa importante agora. Por que essa última semana não aconteceu? Porque ela é para Israel e para Jerusalém. E durante quase 2000 anos Israel deixou de existir. Mas preste atenção em algo tremendamente tenebroso e maravilhoso para nós. Israel começou a ser reconstruído em 1948. No dia 6 de dezembro de 2017, Donald Trump estabeleceu um decreto que agora Jerusalém será a capital exclusiva e indivisível para Israel, porque os palestinos querem a metade de Jerusalém. Você fica pensando, Donald Trump ele é doido. Ele é doido mesmo, mas é através de pessoas doidas que às vezes Deus cumpre o seu propósito. Ele tem coragem. Por que que em 1995, Daniel, é que foi votado a lei que dava para Israel Jerusalém como a capital oficial. Mas aí George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, todos prometeram no seu discurso político para serem eleitos: não, eu vou restituir Jerusalém e Israel, eu vou restituir, porque as campanhas são financiadas por judeus. Os judeus são dos judeus. O filho de Abraão é muito rico. Interessante que aí Donald Trump prometeu e cumpriu. Jesus deveria nascer em Belém, mas ele morava, Maria e José e Maria moravam em Nazaré. Mas aí Augusto César baixou um decreto, recenseamento. Você tem que voltar para a sua cidade de origem, recadastrar, porque senão vai ser cortado os benefícios de quem não fizer isso. Lá vai Maria e José, Maria chegada. Eles não tinham ultrassonografia, Maria não sabia qual era o dia, sabia que estava próximo. E aí Jesus deveria nascer em Belém, e acidentalmente isso aconteceu. Você fica pensando, né? César nem sabe que eu estava ali para que Deus se fizesse homem na terra. Ele baixou um decreto e isso aconteceu. No dia 14 de maio de 2018, pastor Emeval, completaram 70 anos da reestruturação, reestabelecimento de Israel como nação, porque foi em maio, 14 de maio de 1948. E sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Inaugurou-se a embaixada americana dentro dos territórios do município da cidade de Jerusalém, reafirmando: nós estamos voltando para que Jerusalém seja a capital exclusiva de Israel. E muitos países já estão indo para lá. Sabe por quê? Porque o mundo inteiro nos pega emprestado nos bancos americanos. E quando eles vão pedir dinheiro emprestado para os Estados Unidos agora, para fechar o cadastro, para aprovar a carteira de empréstimo, sabe o que ele faz? Primeiro reconstrua a sua embaixada em Jerusalém. Oh, irmãos, olha como que Deus move. Quem tem um amigo igual os Estados Unidos pode ter qualquer tipo de inimigo. Eles são uma potência bélica, corresponde a 65% do poder de guerra
Eles vencem sozinhos o mundo inteiro, para você entender qual que é o poder deles. E aí, irmãos, uma profecia que foi proferida há 2.500 anos atrás. Se você tem uma Bíblia aí e você tem a nova tradução da linguagem de hoje, eu vou ler nessa versão para você, para mim encerrar e explicar o que eu tenho que explicar sobre as 70 semanas de Daniel. Repita assim comigo: 70 semanas para Israel e para Jerusalém. Agora abra Miqueias 4:8. A melhor versão para essa explicação, para essa profecia, é a nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, que diz assim: olha, e Jerusalém, o lugar de onde eu, como pastor de ovelhas, olho e cuido do meu povo, voltará a ser a capital do país, a cidade mais importante de Israel. Isso está se cumprindo, irmãos. 70 semanas. Agora, a última semana virá, irmãos, porque Jerusalém é de fato a capital. Israel está lá. Diga assim: ora bem, Senhor Jesus. Jesus falou assim: olha, se perguntaram quando é que o Senhor volta, Jesus falou assim: olha, aprendei a parábola da figueira. A figueira é Israel. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, está próximo o verão. Israel, irmãos, começou a florescer. Verão, qual que é o protagonista do verão? O sol. Ninguém gosta de sair de férias no verão e chover. Todo mundo quer o sol. Jesus é o verão de Israel e o sol da justiça. A promessa de restaurar Israel vai acontecer. Mas antes que isso aconteça, antes que comece a última semana de Daniel, que está muito próxima de acontecer, Jesus virá buscar o seu povo. Daniel 9:27, para mim terminar, pastor José Roberto ia falar, isso é profético, hein? Glória a Deus. Ele firmará, ele aqui, irmãos, é o anticristo, a besta. Essa é a terceira parte do cumprimento profético das 70 semanas. Primeiro 7, depois 62, depois uma. Essa semana também é para Israel e para Jerusalém. Israel está lá, Jerusalém está lá agora como capital do país. Então, essa semana vai acontecer a qualquer momento. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, para acessar o sacrifício e a oração, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. As pessoas perguntam: pastor, por que quase 2000 anos a semana não acontecia? Porque não tinha Israel e não tinha Jerusalém. Compreenderam isso? Fala para o seu irmão: agora tem Jerusalém, agora tem Israel. Fala para quem está do seu lado. Então, a qualquer momento, Jesus vem. Porque Jesus vem antes que comece essa semana a arrebatar a sua igreja. Quem pode dizer glória?